Olá, meu nome é Marcelo Melado. Hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo de um suporte para coador de café. Aproveitar agora que é Dia dos Pais, dá para ganhar um bom dinheiro com essa peça aí. É fácil, com bastante paciência você consegue executar, fazer uma peça maravilhosa, utilizando aí padrões de madeira para que você utilize menos ferramenta possível, para você ter um lucro aí bom. Dá para vender aí bastante nas cafeterias. Eu tenho observado aí em algumas cafeterias que eles têm servido isso, essas peças únicas aí para dar um charme, e realmente essas peças rústicas, elas dão um charme no ambiente aí, deixa bem gostoso. Espero que vocês gostem desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora pro cafezinho? Esses aqui são os materiais que nós vamos utilizar para poder fazer esse coador de café aqui para o Dia dos Pais de uma forma bem simples. E, novamente, eu estou preocupado aqui com as medidas já existentes, ou seja, as que vendem já as espessuras e largura de fábrica para que você possa comprar as barras ou as ripas e conseguir fazer com poucas as ferramentas. O que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando aqui duas barrinhas, essa madeira aqui é Pinus, cada espessura dela tem aqui de largura 3 centímetros por 2 de espessura. São duas madeirinhas dessa daqui para poder fazer a haste, ou seja, o braço. Depois eu estou usando aqui uma outra madeirinha de 2 centímetros por 8 milímetros. Ou seja, existem barrinhas dessa de pinos para você comprar já pronta, só para você poder fazer corte transversal, que fica mais fácil, você pode utilizar qualquer ferramenta aí. Essa outra aqui acompanha aquela 3 centímetros de largura e aqui tem 8 milímetros. Ou seja, isso aqui, essas medidas já vendem pronta nas madeireiras, só para você cortar já no transversal, que fica mais fácil para você utilizar as ferramentas mais básicas. Eu estou usando aqui uma tábua também de 13 centímetros por 2 centímetros. Já existe também esta medida no mercado, 2 centímetros, para você fazer o corte na transversal. Essa outra madeirinha aqui, ela não tem um tamanho, estou cortando aqui um pedaço que eu vou utilizar ela, para poder fazer esse manípulo macho aqui. Nós vamos fazer o furo e encaixar o parafuso aqui dentro para a gente poder fazer o aperto lá dentro da barrinha aqui no braço de apoio, para poder apertar a base, para você verificar o tamanho que você vai utilizar, ou numa cafeteira, ou numa xícara, ou num canequinho, depende aí do tamanho que você vai utilizar. O que eu vou utilizar para fazer os apertos? Eu vou utilizar um parafuso de 8 milímetros, sextavado. Qual é o comprimento dele? O comprimento dele, no total, é 5,5 centímetros. Ou seja, eu tenho, na verdade, aqui da cabeça da base até aqui, 5 centímetros e 5 milímetros de cabeça aqui do parafuso para poder mergulhar aqui nessa base e fixar ele para eu poder girar e fazer o aperto. Uma arruela para o parafuso M8 e estou usando uma bucha americana M8. Tudo isso daqui é muito fácil adquirir. Se você entrar nos sites de compra, você encontra bem fácil isso daqui, não tem nenhuma dificuldade para encontrar e não é nada caro aqui. Depois eu passo o valor final para você ter uma noção de quanto custou aqui para eu montar essa peça e por quanto você pode vender também aí, principalmente agora para o Dia dos Pais, para você ganhar um dinheiro extra. Para fazer esse serviço, eu vou utilizar uma broca Forstner de 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros. Vou usar uma outra broca Forstner de 15 milímetros, ou seja, 1,5 centímetros. Vou usar aqui uma broca de 10 milímetros e duas serra-copo. Uma tem 7 centímetros e meio, ou seja, 750 milímetros, e a outra tem 4 centímetros, ou seja, 40 milímetros. Esse é o material que nós vamos utilizar para poder fazer esse suporte de coador de café. Quais são as ferramentas que você pode utilizar para fazer aqueles cortes? Como eu estou utilizando um corte na transversal, eu posso usar um arco de serra com um esquadro,
um guia para eu poder fazer o corte na transversal e manter o mais reto possível. Eu deixei aqui, vou deixar aqui embaixo na descrição um link para que vocês possam acessar para ver como é que faz esse esquadro. É muito simples, bem fácil, baratinho de fazer. Eu posso utilizar um serrote japonês, também vou usar o meu guia para poder guiar o corte o mais reto possível. Lembrando que eu estou procurando fazer os cortes mais nas transversais, ou seja, comprar as madeiras com as especificações, as larguras e as espessuras padrão, para que eu consiga facilitar os meus cortes e utilizar ferramentas mais básicas para poder fazer esse trabalho aqui, essa peça para o Dia dos Pais. Também posso usar, se eu tiver aí uma serra tico-tico, seja qual for a serra tico-tico, a bateria elétrica, a mais simples que tiver, não importa. Se você tiver um equipamento elétrico, claro que vai ficar muito mais fácil você fazer o corte, e claro que a tico-tico também permite você fazer corte transversal. Eu tenho aqui no canal um gabarito, esse gabarito aqui, que serve para eu fazer cortes retos, ou seja, eu ponho ele aqui e consigo fazer corte longitudinal, ou seja, consigo fazer cortes longitudinal reto. Me permite que eu consiga fazer esse tipo de corte se por acaso eu não comprar a madeira, eu tiver madeira aí, sobra de projeto, e quiser fazer esses cortes, utilizando uma serra tico-tico e um gabarito como esse, você consegue fazer cortes longitudinais sem problema nenhum. Inclusive fazer os cortes fininhos, aqueles de 8 milímetros também, na longitudinal, a serra tico-tico permite você fazer utilizando esse gabarito. Tem aqui também embaixo na descrição, vou deixar o link para você dar uma olhadinha lá e ver como é que faz esse gabarito, que também é muito simples aí. Eu utilizei restos de projeto para fazer isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a montar o processo e vocês vão me acompanhando passo a passo, eu vou parando e vou explicando. Como é que nós vamos montar essa haste aqui, esse braço? Esse vão que a gente vai passar o parafuso aqui no meio, como é que faríamos? Normalmente a gente pega essa madeira, quando estiver fechada, passo na tupia aqui no meio até transpassar para o outro lado e você faz o furo na tupia. Como aqui eu não vou utilizar a tupia, eu tenho que utilizar outros mecanismos para criar esse vão aqui, para eu poder passar o parafuso aqui no meio, para ele poder ir para baixo ou para cima e regular a altura. Então o que eu faço? Eu vou usar essas madeirinhas aqui de 8 milímetros de espessura, para poder dar exatamente o vão do parafuso para ele poder passar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pôr esta pontinha aqui no começo, e esta outra parte aqui, eu não passei comprimento, eu vou passar os comprimentos agora. Aqui eu tenho 5 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 8 milímetros de espessura, para eu fazer essa parte aqui de baixo. Esse outro aqui eu tenho 2 centímetros de largura, 3 centímetros de comprimento e 8 milímetros de espessura. E aí eu encaixo ele aqui em pé, aqui em cima. Novamente, as medidas dessas barrinhas são duas. 3 centímetros de largura, 2 centímetros de espessura e de comprimento eu tenho aqui 25 centímetros de comprimento. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas partes aqui, como se eu estivesse fazendo realmente um sanduíche, e eu vou ter isso daqui. Ou seja, o meu parafuso vai passar para cima ou para baixo e regular a altura da base, onde eu vou colocar o meu coador de café. Vou passar uma cola, eu vou utilizar aqui uma cola instantânea para acelerar o processo, independente da marca aí. Essa aceleração aqui é para poder secar um pouco mais rápido, para agilizar o processo aqui para mim. E vou usar uma cola de madeira para ir aderindo aos poucos. Quando eu colocar aqui um grampo aqui, eu vou fazer pressão e deixar ela secando aqui um pouco, para que eu consiga ir para outra fase desse suporte para coador de café. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Vou separar essas partes, vou passar a cola dos dois lados para poder fazer esse sanduíche. Procura alinhar bem aqui. Deste lado a mesma coisa. Vou usar uma madeirinha aqui só para poder guiar aqui a minha madeira. Deste lado a mesma coisa. Vou fazer só uma pequena pressão aqui, só para que a cola instantânea faça efeito. Agora eu vou usar esses 2 grampinhos aqui, que eu também fiz no canal. Vou deixar o link aqui para vocês terem acesso, para poder fazer esses grampinhos aqui muito rápido, muito fácil de fazer. E ajuda bastante aqui nessa hora,
para diminuir o custo com relação a grampo. Eu vou posicionar ele aqui. Não preciso apertar muito, é o suficiente para que a cola faça a sua aderência. Agora eu vou deixar aqui secando e vou montar a outra parte do suporte para o coador de café. Eu vou fazer aqui um quadradinho de 5 por 5. Eu vou fazer um risco para eu poder achar o centro desse quadradinho aqui. E desse lado a mesma coisa. Vou achar aqui os vértices e vou achar o centro do meu quadradinho. Então, uma vez que eu acertei aqui o centro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pressãozinha aqui com a broca para fazer um furinho aqui, para eu ter firmeza, para que a minha broca Forstner não escape aqui desse furinho que eu vou fazer, porque eu vou usar aqui 2 tamanhos. Um para passar essa argola, ou seja, para ela entrar aqui, eu vou mergulhar ela um pouquinho com essa broca Forstner um pouquinho maior aqui, que ela é de 20 milímetros. Então eu vou aproveitar essa pontinha da broca para poder fazer o furo, um rebaixo, e ela vai marcar já o centro aqui desse meu quadradinho aqui. Depois que eu fizer esse furo maior, eu vou fazer esse menorzinho, aproveitar essa mesma linha do rebaixo para poder mergulhar a cabeça do parafuso, para ele entrar, essa porca entrar e ficar rente à minha madeira aqui para ter firmeza quando eu for fazer o aperto. É muito simples, é muito fácil, é só ter um pouquinho de paciência que você consegue também fazer esse furinho aqui para poder fazer um manípulo com um bom aperto aí, com bastante qualidade. O que eu vou fazer agora? Com essa broca de 10 milímetros, eu vou aproveitar essa pontinha dela para fazer uma marcação aqui, usar esse centro aqui e poder abaixar a broca. Eu não vou ligar minha broca, eu não vou ligar minha furadeira, eu só vou apertar ela para poder fazer um guia, para não escorregar. Eu vou usar agora aqui a broca Forstner para que ela não escorregue aqui e faça o furo aonde eu não quero. Eu quero que ela exatamente comece aqui o furo para que os demais venham na sequência e eu não perca aqui a linha. Pronto, aqui ela já fez o mergulho, tá bem rente aqui com a minha madeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a outra broca Forstner para poder fazer o mergulho, para poder encaixar a cabeça desse parafuso que é de 5 milímetros. Então, o furo tem que ter 6 milímetros para eu poder baixar. Baixo um pouquinho, testo e depois faço novamente o furo até eu conseguir chegar à profundidade dela. Eu vou usar agora aqui uma serra-copo de 4,5 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou passar com um furo aqui, um guia, a broca, para poder guiar esse meu furo e eu conseguir fazer agora aqui esse corte, esse mergulho com a serra-copo, vai devagarzinho, para que eu consiga usar esse quadradinho aqui e usar esse miolo para poder fazer o meu manípulo macho. Eu vou usar aqui esse furo só para fazer o guia aqui do meu disco aqui. À medida que ele marcar lá, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa broca aqui do centro para ela poder ficar só o copo e eu fazer o furo da circunferência aqui sem que eu transpasse para o outro lado aquele furo que nem tem nesse daqui. Eu não quero esse furo aqui desse lado. Agora, para fazer esse furo, eu vou prender bem aqui a madeira, eu vou lá para o balcão, para prender ela com força aqui, para não ter perigo de escapar, porque eu preciso aqui de bastante controle aqui na ferramenta, para poder fazer essa circunferência e fazer o mergulho todo e cortar esse disco aqui do meu manípulo. Eu vou fazer uma mistura agora com uma cola epox, eu estou usando a cola da Tech Bond, o Araldite, ela já vem as duas misturas, o dosador, eu solto aqui um pouquinho desse dosador. Mexer bem a cola, quando ela ficar bem opaca aqui, a mistura que você percebeu que fez as duas misturas, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a cola aqui para poder fixar o meu parafuso. Vou passar essa cola aqui na cabeça do parafuso. Eu não preciso pôr cola em exagero, mas também eu preciso pôr o suficiente para que ele faça a colagem aqui certinha do parafuso dentro lá do rebaixo que eu fiz. Então eu venho agora aqui, mergulho o parafuso aqui para poder fazer a fixação dele. Ponho agora um pouquinho de cola aqui na argolinha que eu vou fazer a colagem e vou fixar ela. Vou deixar colando aqui por 4 horas até que seque essa cola aqui. E aí depois eu vou fazer a outra parte para poder encaixar aqui e fazer pressão. Agora eu vou soltar essa parte aqui. Pronto, minha coluna aqui com o meu espaço onde vai passar o parafuso.
Ele passa aqui sem dificuldade nenhuma e bem justinho. É onde eu vou controlar aqui a minha altura. O que eu vou fazer agora com essa parte aqui? Eu vou usar agora essas duas partes, uma como base e a outra para fazer o furo e colocar o coador aqui. Eu tenho aqui 13 centímetros de largura, 2 de espessura e o comprimento dele é 21 centímetros. Muito bem, as duas peças são do mesmo tamanho. Como é que eu vou fazer agora para alinhar essa peça aqui? Uma peça vai ser a parte que vai ficar para baixo aqui, que vai servir como base. Eu vou colar ela aqui e depois parafusar de baixo para cima. O que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui essas partes aqui para ver se ele está realmente bem no centro aqui dessas duas vértices. Eu vou usar aqui um esquadro combinado, mas você pode usar um outro sistema de marcação. Eu vou usar aqui o esquadro para ficar mais rápido aqui a encontrar aqui o centro. Eu já havia separado aqui essas medidas. O que eu vou fazer? Para eu não perder minha referência e não ter perigo de cortar aqui errado, deixar a madeira um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, ou seja, deixar ela desalinhada, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui a minha madeira na minha base, bem alinhadinha, verificar se está correto aqui o centro. Com essa base alinhada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui com lápis e vou transferir essa base para cá. E vou marcar com lápis. Importante que o lápis esteja bem apontado para você não ter problema com relação à linha aí, marcar e cortar muito fora da linha. O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa parte aqui e vou arrancar com a serra tico-tico. Vou procurar cortar sempre antes da linha aqui, para que eu tenha margem. Se eu precisar, eu consigo tirar um pouco de madeira. Se eu tirar demais, depois eu não consigo encaixar aqui a madeira. Eu preciso que ela deslize aqui nessa parte bem justinho, para que tenha aqui um aperto com mais resistência. Dá para fazer aqui com um arco de serra, dá para fazer com um serrote japonês. Tem diversos recursos aqui na própria serra de bancada também, mas não quero utilizar a serra de bancada, eu quero utilizar o mínimo de recurso possível. E aqui nesse caso eu vou usar uma serra tico-tico para poder fazer esse corte aqui de encaixe. Agora eu vou verificar aqui se está correto. Bem no centro, bem centralizado. Quando eu encaixar aqui essa peça, ela vai correr na mesma linha e não ter problema de perder aqui o alinhamento e aí prejudicar também a estética. Nesse caso aqui eu preciso que a peça esteja bem perfeitinha para ficar bonita. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui para poder fazer o corte, para poder encaixar o filtro. Para eu fazer o furo agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui encaixar aqui a garrafa térmica mais ou menos numa distância que eu queira fazer o meu furo, ou seja, que ela fique, para que ela não venha muito para fora ou saia aqui da linha. O que eu faço? Eu mais ou menos ajeito aqui, procuro colocar a margem aqui 1,5 cm, vou transferir essa margem para cá e vou alinhar as laterais aqui para traçar um risco e depois puxar de uma vértice a outra para achar o centro dessa madeira e fazer o furo com a serra copo. Agora eu vou alinhar as vértices aqui, de uma ponta a outra, vou fazer um risco aqui e desse outro lado da mesma forma. Alinhei aqui, faço um risco no meio. Aqui eu sei que é meu centro. O que eu faço? Eu faço uma marquinha com a broca só para eu ter referência aqui para minha broca não escapar e vou fazer o furo aqui para poder passar esse filtro aqui, para poder encaixar e eu colocar aqui o filtro de papel e poder coar o café. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar essa pontinha aqui da broca para poder encostar aqui no centro e afundar a minha broca e fazer um furo para que eu faça um guia para não ter perigo da minha serra copo escapar e eu cortar além do que deveria. Eu vou fazer isso agora. O furo foi feito, está bem centralizado. Agora, aqui tem que tomar bastante atenção. O que não é difícil até por conta das medidas. Como a distância daqui até aqui tem 5 centímetros e a distância daqui até aqui são 2 centímetros, 2,5 centímetros e aqui 1 centímetro e eu tenho o centro dessa minha peça. Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou agora fazer um furo com uma broca de 10 milímetros
para poder encaixar a bucha americana. Aqui vale uma atenção bastante especial. Se você for utilizar uma furadeira portátil, o que vai acontecer? Você tem que certificar que você vai fazer o furo o mais reto possível. Você precisa ter certeza que o furo está bem correto para você poder encaixar a bucha americana e ela não entortar. Se por acaso acabar entortando um pouquinho, quando você estiver entrando com a bucha, ela vai acertando aqui. Você faz o furo um pouquinho mais fundo para poder entrar com a bucha e tentar nivelar ela aqui. O ideal seria fazer com uma furadeira de bancada, mas o objetivo é tentar mostrar menos ferramenta possível para poder executar esse processo aqui, esse trabalho. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o centro aqui, vou fazer um furo com a broca número 10 para poder encaixar a bucha americana. O que eu fiz aqui? Eu prendi bem com uma morsa, que com os grampos. Se você não tiver o grampo, prenda com qualquer outra coisa, mas eu preciso que ela esteja bem firme aqui, justamente para eu poder fazer o furo correto. Eu tenho aqui no canal também, vou deixar também na descrição, fazer essa morsa aqui. Veja o passo a passo, é muito simples também de fazer, tudo é muito simples, é só ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência e executar com boa vontade, que você com certeza consegue fazer também. O que eu vou fazer agora? Eu estou usando aqui uma broca de 10 milímetros, eu vou pegar aqui o centro dela aqui onde eu marquei e vou fazer um aperto aqui com a broca para ela fazer uma referência, para na hora que eu fazer o furo aqui, eu conseguir deixar a broca o mais reto possível. O quanto eu vou afundar aqui? O suficiente para que eu consiga mergulhar essa bucha americana aqui dentro, para eu poder fazer o aperto quando eu tiver aqui com o meu manípulo macho, para poder encaixar e fazer o aperto já lá no suporte para poder travar ele e ele conseguir regular a minha altura. Eu vou pegar aqui a bucha americana, ver qual é a distância, fazer uma marquinha com uma fita para que eu não mergulhe mais que isso. É o suficiente essa distância para poder mergulhar essa bucha americana. Um outro detalhe aqui também bem importante, você não precisa entrar com muita força na madeira. Aperta o gatilho aqui, aciona ela para ela poder fazer uma marcação, vai furando aos poucos para que você consiga ter o maior controle possível da furadeira e, claro, você também não sair arrebentando aqui o furo, até porque eu estou muito próximo também das paredes aqui e eu quero fazer o furo mais perfeito possível para poder encaixar a bucha americana. O furo ficou bem no centro, onde eu queria. Agora eu vou mergulhar aqui a bucha americana. Eu passei um pouquinho de cola epox aqui, para poder fixar lá dentro. Agora com uma chavezinha Allen de 8 milímetros, eu vou fazer o encaixe dela aqui e parafusar ela aqui dentro. Eu vou passar um paninho aqui só para tirar esse excesso de cola. Não aperta muito essa peça aqui não, porque senão você acaba quebrando. Aqui no Brasil, essa peça aqui não é de metal, ela é de Zamac, é uma liga, um material um pouco mais fraco, ou seja, economia de dinheiro mesmo, que o pessoal acaba economizando na qualidade para poder baratear o custo dessa porca americana, que lá nos Estados Unidos, essa peça aqui é de metal, então ela acaba sendo mais resistente. Se você apertar muito aqui, você acaba quebrando. Isso daqui não é para aperto muito forte. Então eu vou deixar secar aqui para depois vir fazer a montagem dessa parte aqui do braço com o manípulo macho para poder apertar a haste aqui e regular a altura. Acabamos aqui de fazer a colagem aqui, parafusamos a bucha americana aqui dentro com uma cola. Mais uma vez, não aperta com muita força, senão se arrebenta. Isso aqui é um material Zamac, não é metal, não é aço. Portanto, se você forçar por muita força, com muita pressão, você acaba aqui quebrando. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um lixamento dessas peças. Eu vou usar aqui uma lixa 220, o objetivo aqui é utilizar o menos ferramenta possível. Então, eu vou pegar um toquinho qualquer, vou colocar aqui na minha lixa, dar uma dobrada e fazer o lixamento dessa peça. Procura aqui acompanhar os veios da madeira para que você tenha um lixamento uniforme e fica bem bonito, dá um bom acabamento na madeira. Um outro ponto bastante importante aqui, devia ter falado logo lá no início, mas em todos os vídeos eu venho falando, você não precisa pôr muita força para fazer o lixamento. Segue o movimento e deixa que a lixa vai fazendo o trabalho dela.
não você, não ponha força, porque senão você vai cansar, vai lixar além do que deveria e não vai conseguir fazer um bom trabalho, porque vai chegar no final, não sei quantas peças você fizer aí por dia, de repente você vai fazer as peças para vender, você vai estar com o braço que não se aguenta. Então procura ir tranquilo, deixa que os grãos da lixa vão fazendo todo o trabalho aqui. Eu só quero dar um acabamento legal, estou usando uma lixa 220. Esse pinus aqui já era um pinus tratado, um pinus aparelhado. Quando você comprar aqui essas madeirinhas, você procura comprar aparelhado, porque ele já vem praticamente quase que com acabamento. Eu vou começar a fazer a montagem dele e depois eu vou passar um óleo mineral com cera de abelha para deixar ele bem acabadinho aqui, dar um brilho bem legal, hidratar também a peça. Então não há necessidade de você botar muita força no lixamento. O principal é que você consiga dar um bom acabamento. Claro que apenas só tirar as pontinhas para que ela não fique aquelas pontas vivas e acabar fazendo um corte. Deixa a madeira bem macia para que depois você faça um bom acabamento e aí a gente vai finalizando a peça. Eu vou agora fixar essa peça aqui. Eu primeiro resolvi lixar primeiro porque fica mais fácil nas varas e eu agora vou fazer a montagem dessa peça. Como é que eu vou fazer a montagem dessa peça? Eu vou trazer essa peça aqui, que é a parte de cima, vou alinhar aqui e vou posicionar essa outra peça aqui e vou colar. Depois eu tiro aqui essa peça, que eu tenho certeza que ela vai estar alinhada, e aí eu vou fazer o aperto dessa peça e finalizar a peça com um óleo mineral e uma cerinha de abelha para dar um brilho bem legal aqui na peça. Lembrando que essa parte maior aqui, aonde você deixou aqui, lembrando que isso aqui tem 5 centímetros, é a parte que você não precisa baixar mais do que isso. Então essa é a parte que vai ficar para baixo. A parte menorzinha aqui com 2 centímetros é a parte que fica para cima. Vou usar 3 gotinhas, o suficiente para eu fixar a base aqui. Lembrando que depois eu vou colocar parafuso. E pronto, vou fixar ela. Deixo ela aqui colando um pouquinho. E depois eu venho e faço o aparafusamento por baixo para poder fixar essa peça aqui. Tá bem colado, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 2 furos aqui embaixo. Eu vou usar uma broca escariadora para que a cabeça do parafuso não fique aqui para fora, não fique raspando. E claro, dê um bom acabamento. Vou pôr um parafuso de 5 centímetros de comprimento por 3 milímetros. Procura manter os parafusos retos aqui, para que você faça a penetração, evita de fazer o parafuso no meio, porque aqui no meio é uma emenda. Então, para que ele tenha um pouco mais de resistência, eu vou usar essas laterais. Basicamente, está pronto a nossa peça. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui por esse vão, que é onde vai ficar o parafuso. Aqui no meio tá a porca americana. E aqui eu consigo baixar até 5 centímetros, ou seja, estou bem próximo aqui do meu limite. Não há necessidade de baixar tanto, mas se eu precisar, eu posso baixar. E claro, vou regulando aqui, conforme eu vou precisando, para poder fazer meu café. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar um óleo para dar um bom acabamento nele. Um óleo mineral com uma mistura de cera de abelha. E depois eu dou uma limpadinha. Tá pronto o nosso suporte, o nosso coador de café. E agora é só deixar secar. Daqui a pouco eu venho com um paninho limpo e ele está pronto para usar. Olha eu fazendo vontade aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um suporte muito simples de fazer. Faça com bastante cautela.
Não existe nada que a gente não consiga fazer com bastante calma, com bastante prudência, utilize as ferramentas, mesmo que manuais, com bastante cautela para que você não se acidente. E se você parar para pensar, você vai gastar aí mais ou menos uns 20, 30 reais para fazer toda essa peça, uma peça que você pode vender por 100, 110, até 120 reais, e agora no Dia dos Pais você pode usar essa renda para poder agregar aí no seu orçamento, porque é um produto muito interessante. Eu percebi que muitas cafeterias eles estão servindo esse tipo de cafezinho único aí, para fazer um charme, para fazer um agrado, e claro que deixa todo um ambiente bem gostoso, você fazer um cafezinho para 2 pessoas, um negócio desse rústico, mas uma peça chique. E dá para você vender, dá para ganhar um bom dinheiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como este no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ativa o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras, em Dúvidas de Carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima. Peraí. Tchau.